Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Moviola Quebrada. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Mas antes de falar sobre o filme, eu gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações e já deixe seu like, porque ajuda muito a gente aqui no canal, beleza? Depois dos eventos do segundo filme, o Grindelwald é um homem procurado pela justiça. Por todo lugar que se passa no filme, você vê cartazes espalhados com a foto dele, obviamente a foto se mexendo, dizendo procurado, wanted, em várias línguas. Só que o sujeito tem o silver tongue, aquela língua de prata. O cara consegue inspirar muitas pessoas e consegue trazer para si diversos seguidores. E o Dumbledore, sabendo disso, ele imagina que o cara tá tramando algo para poder assumir o controle do mundo bruxo, porque existe dentro do filme e dentro do universo Harry Potter a partir de agora, né, uma Organização Mundial dos Bruxos, a Organização das Nações Bruxas. É o que eu posso concluir sobre isso, que é quase como uma ONU no nosso mundo, né? Então vai rolar uma eleição para saber quem vai ser o secretário-geral, né, da ONU do Universo Bruxo, e o Grindelwald pretende ali tomar o controle da situação. Talvez, quem sabe, ele mesmo sendo candidato e ele mesmo sendo eleito. Só que existe dentro do universo mágico, e até por isso nós estamos falando de um filme com o nome Animais Fantásticos, um bichinho que consegue ver dentro da sua alma, um bichinho que consegue identificar se a pessoa é digna ou não para um cargo tão importante. Estamos falando de um filme de fantasia, lembre-se bem. E aí a trama se desenrola em cima da busca desse bichinho e entre outras coisas, né? E aí o Dumbledore resolve agir contra os objetivos de Grindelwald, já que este pretende fazer com que haja uma guerra entre bruxos e trouxas. E, cara, isso realmente não vai ser bom para nenhum dos dois lados. Para esse filme, a Warner trouxe de volta o roteirista Steve Kloves para dar um auxílio ali para J.K. Rowling, né? Ele é um cara experiente no universo Harry Potter. Ele roteirizou quase todos os filmes da saga. Se eu não me engano, ele só não roteirizou o quinto, Ordem da Fênix. Portanto, o cara tem um conhecimento sobre o universo Harry Potter dentro do cinema muito grande. E eu só consigo imaginar que ele veio para poder dar essa força para J.K., já que o segundo filme, Os Crimes de Grindelwald, não foi tão bem sucedido, né? Então, assim, existe muitas coisas nesse vídeo, não tem spoiler, tá? Que o filme vai corrigir o que aconteceu no segundo filme, a origem do Credence, né, que foi um alvo de muita controvérsia, né, por causa da origem dele. Aqui o Steve Kloves procura dar uma corrigida, eu praticamente acho que funciona. Além de que ele é um roteirista muito talentoso, né? Ele consegue incluir, por exemplo, referências ao universo Harry Potter dos filmes, né? E pra mim, pelo menos pra mim, não soou forçado, não soou como fanservice. Por exemplo, quando você vê um monte de papel voando assim, determinadas vezes no filme, acontece várias vezes, isso é um problema, né? Acho que umas 3 vezes que isso acontece, poderia ser só uma que já bastaria, mas enfim. Mas quando você vê uma cena como essa, por exemplo, você não tem como não lembrar do Harry pegando as cartinhas lá no primeiro filme. Aparece, por exemplo, o livro do monstro do Hagrid, né, em algum momento do filme, entre outras coisas, além, é claro, da trilha sonora, que tem, sim, uma identidade, né, e eu acho que é até interessante porque ela é bem sutil, ela quase não chama atenção para si, mas que no momento mais up do filme, por exemplo, ela vem com uma trilha familiar nossa e remete àquela nostalgia gostosa dos filmes do Harry Potter. Eu sei que vai ter muita gente que vai reclamar disso por não ter uma trilha mais original para esse filme. Até porque, né, aquele tan, 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 eu acho meio repetitivo, meio esquisito. E assim, trazer de volta o tema do John Williams em certos momentos pontuais, eu achei que foi uma decisão acertada. A fotografia do filme tem, assim, seus altos e baixos, né? Por exemplo, na primeira cena, não exatamente na primeira, mas assim, logo na segunda, quando vemos o Scamander pela primeira vez, né? Porque a primeira cena envolve o Dumbledore e o Grindelwald, mas a segunda cena, quando tem o Newt numa floresta buscando esse animalzinho, né? Que eu mencionei no início do vídeo, ela é muito escura, e se ela fosse só escura num momento calmo, eu acho que daria pra entender o que estava acontecendo. Mas assim, quando
ocorre uma ação, uma cena de ação nesse mesmo local, fica muito confuso de entender o que está acontecendo, porque a cena é realmente muito escura. Só que a utilização da fotografia escura nesse filme, em certos momentos, acaba funcionando muito bem. Por exemplo, quando a gente vê o Dumbledore, assim, dentro lá do Cabeça de Porco, que é a birosca lá do Aberforth, irmão do Dumbledore, como nós sabemos, ali é sempre um ambiente mais escuro, mesmo de dia, assim, tem muitas sombras e tal. E assim, nesses momentos a fotografia acerta, fora outros momentos mais bonitos, quando a gente vê a Nova York, né, em planos muito abertos, uma rua bem larga, né, e mostrando os prédios ao fundo, inclusive uma ponte. São momentos muito bonitos. Então tem bastante altos, mas também tem alguns baixos, que são exatamente essas cenas de ação que envolvem muita escuridão e acaba dificultando a nossa compreensão do que está acontecendo. Agora, o design de produção do Stuart Craig, que nunca, sinceramente, cara, nunca o design de produção desse sujeito em um filme do Harry Potter ou da saga Harry Potter, que ele também fez o design dos outros 2 filmes do Animais Fantásticos, nunca deixou a desejar. O sujeito, ele sabe fazer coisa boa. E aqui, por exemplo, quando a gente vê o Ministério da Magia na Alemanha, né, que em determinado momento os personagens vão até a Alemanha, é o Ministério da Magia com muita pompa, né, com imponência, né, e as paredes, os pés direitos altíssimos, com quadros grandes, gigantes, remetendo à Renascença, mas claro, com um toque mágico, né? Ele se movimenta e tem alguns monstros mágicos lá, um dragão, enfim. E essa direção de arte aí, dessa pomposidade do Ministério da Magia alemão, por exemplo, contrasta com cenas, com lugares, com sets mais humildes, como, por exemplo, como eu já citei, o Cabeça de Javali do Aberforth, né? Que é um lugar mais, como eu disse, humilde, mais sujo, vamos dizer assim. Já vimos o Cabeça de Javali na saga Harry Potter, mas aqui a gente vê em outros lugares, de outros ângulos, e sempre é interessante ver esse contraste entre os lugares mais pomposos e os lugares mais humildes. Além disso, o Stuart Craig, ele viaja, né, cara? Ele passa por vários lugares, assim, do mundo. Temos Nova York, temos Londres, temos Butão, em determinado momento do filme os personagens vão pro Butão, e aí, assim, ou seja, é um contraste visual muito legal, e o Stuart Craig manda muito bem, como sempre mandou em toda a saga Harry Potter. E o costume design, né, que também é o figurino, é muito bem realizado também, faz ótima recriação de época. Assim, é claro que um filme com orçamento desse, dificilmente você teria algo menor do que excelente, né? Mas é muito bom mesmo, faz muito bem a recriação de época, conversa com os seus personagens também. Eu acho que é legal isso quando o figurino fala do personagem, e tem isso no filme, é bem legal. Agora, em termos de direção, novamente temos David Yates, que tá na saga Harry Potter desde A Ordem da Fênix, o cara não largou o osso. E, cara, assim, o David Yates é um cara que, antes de dirigir A Ordem da Fênix, ele era um sujeito que dirigia filmes com teor mais político. Então, você vê essa sensibilidade dele para esse tipo esse tipo de filme político, principalmente do Enigma do Príncipe. Tem um pouco, um quê ali de na Ordem da Fênix, mas desde o Enigma do Príncipe você vê um cuidado que ele tem, uma sensibilidade que ele tem para dirigir filmes com teor político, né? E aqui cai de um prato cheio, um banquete para ele fazer o comentário que ele tem com relação à política, né? Porque já que o filme se passa no meio de uma eleição, uma tentativa de tomada de poder, meio que à força, mas que usando elementos legais, né? Mesmo que ele, por fora, ele tá fazendo coisas ilegais, eu cito o Grindelwald, né? Inclusive, na cena em que ele é carregado pelo povo, eu jurava que ia rolar uma facada ali, né? Porque, né, todo o clima que estava se fazendo ali, o populismo que em volta dele, para ele poder ser eleito como o secretário, sei lá, ministro da magia mundial. O filme diz o termo, mas eu não lembro. E o clima para isso, todo esse, com atentado, golpe de Estado, enfim, tudo isso o David Yates, ele consegue fazer muito bem, porque ele é um cara que tem experiência para isso. E olha, outra coisa bacana na direção e do roteiro do David Yates, na direção do David Yates e do roteiro do Steve Kloves, é que ele investe muito mais nos personagens do que em cenas de ação. Isso, claro, favorece muito com que o espectador tenha a empatia com o personagem, a aproximação com o personagem, mesmo que a gente já gostava desses personagens antes, mas cada filme é uma coisa individual, então a gente precisa que haja um investimento nos personagens nesse filme aqui, e eles conseguem fazer isso muito bem.
E com isso, eles conseguem fazer com que a história, que os efeitos visuais sirvam para a história e não para gerar simplesmente um espetáculo gratuito. Então, os efeitos visuais desse filme são maravilhosos, estão entre os melhores de toda a saga, assim, mesmo. E como eu falei do desenvolvimento dos personagens, do investimento nos personagens, vamos falar agora das atuações, que tem de volta o Eddie Redmayne como o Newt Scamander, e ele cada vez mais confortável dentro do papel, né? Então, mostrando alguns traços no espectro autista, por exemplo, a forma com que ele evita olhar diretamente para as pessoas. E ele mostra também uma evolução no humor físico, a cena a dança do Siri dele é bem divertida, o cinema que eu tava na cabine riu todo mundo, ou seja, é bem legal essa cena. Então ele mostra assim como a forma com que o olhar dele admirado, lembrando até a própria atuação do Daniel Radcliffe, porque quando o Daniel Radcliffe, o Harry Potter era um sujeito fora do universo bruxo, que tá entrando, ele serve como a gente, como olhar nosso para aquele universo, então ele ficava sempre admirado com que ele via coisas novas que ele via envolvendo magia, e o Eddie Redmayne ele meio que emula esse sentimento, né? Porque a admiração com que ele olha para um bicho, o carinho que ele olha para um animal fantástico, por exemplo, sempre é comovente, né? Eu acho legal isso, né? E fora esses detalhezinhos do espectro autista dele, né? E tal, o negócio envolvendo o humor físico, sempre evoluindo o personagem, o que é sempre legal. E a Alison Sudol, né, que interpreta a Queenie, ela consegue trazer aquela confusão da personagem em relação às decisões que ela tomou, né, no segundo filme, e agora ela fica cada vez mais um sentimento mais conflituoso com relação às atitudes do Dumbledore, de novo, Grindelwald, desculpa. E isso é bem interessante no filme. Enquanto isso, o Dan Fogler, ele faz com que o seu Jacob, ele fique muito distante de ser apenas um alívio cômico pro filme, porque ele acaba sendo a principal motivação para que não haja uma demonstração real de que para que não haja uma guerra entre bruxos e trouxas, né? Porque ele é amor puro. Ele mostra pro mundo bruxo, né, que os trouxas não são apenas pessoas que devem ser ignoradas. Então ele funciona como esse símbolo do mundo trouxa, para que o mundo trouxa precisa ser respeitado assim como o mundo bruxo. E aí nós temos, né, o Mads Mikkelsen, que aqui assume o papel do Johnny Depp como Grindelwald, e ele faz muito bem o papel de a gente fazer com que esqueça que o Johnny Depp foi o Grindelwald em algum momento. Não que eu não goste do Johnny Depp, eu gosto do Johnny Depp, cara, eu acho ele um bom ator, mas assim, eu senti que o Mads Mikkelsen foi perfeito no papel e poderia ter sido ele desde o início. Porque ele é um ator fantástico, fabuloso, faz vilões muito bem, né? E assim, e não só isso, cara, tem uma sensibilidade na atuação dele, né? Quando ele tem um encontro com Dumbledore, quando no final do filme, terceiro ato, assim, sem spoiler, tu vê que ali o olhar dele de, sabe, meu Deus, não quero dar spoiler, não vou dar spoiler, mas você vai ver o filme e você vai entender o que eu tô falando. E, mano, ele manda muito bem. Fora a vilania, óbvio, né? O jeito dele ameaçador de ser, sem ser aquele cara ameaçador que precisa fazer grandes gestos, não. Na sutileza ele ameaça. É muito legal a interpretação do Mads Mikkelsen e, de fato, poderia ter sido ele desde o início, né? E aí não teria esse problema com o Johnny Depp. Mas, quem é o grande nome desse filme, sem dúvida nenhuma, de longe, é nosso querido Jude Law, interpretando Alvo Ulfric Percival Brian Dumbledore. Falei certo? Alvo Percival Ulfric Brian Dumbledore. E aqui o Jude Law, ele traz uma vulnerabilidade que a gente só viu no Dumbledore lá no sexto filme do Harry Potter, no Enigma do Príncipe. E, mano, é uma complexidade que ele transforma esse personagem, que já era sensacional antes, nos livros, nos filmes do Harry Potter, e aqui agora ele traz novas camadas para esse personagem, a tristeza dele, a solidão que ele tem por um amor que ele não pode ter, sabe? E assim, tudo isso o Jude Law manda muito bem. Muitos vão achar que a interpretação dele é simplesmente ok,
porque ele faz uma coisa com tanta naturalidade, mas, cara, entenda, é muito difícil você atingir o nível que ele atinge, ele sendo uma pessoa amável com os outros, com todos, na realidade, ele consegue ser amável com todo mundo, né? E, ao mesmo tempo, ele mostrar nos seus olhos uma tristeza, a solidão, enfim. Cara, sinceramente, cara, o Dumbledore criou novos níveis pra mim. Já era um personagem top demais, e agora o Jude Law como Dumbledore foi uma das melhores escolhas possíveis para interpretar esse personagem na sua fase mais nova. E você consegue ver traços do Dumbledore topzão lá do Harry Potter, mesmo com seus, sei lá quantos anos. Quantos anos ele tinha mesmo, Rony? Fala aí pra mim. 150? Give or take a few years? Por aí. E, tipo assim, cara, eu acho que é uma brilhante interpretação. Mas, sinceramente, incrível, me faz com que o Dumbledore seja muito além daquilo que a gente viu nos filmes do Harry Potter. Não que a interpretação seja do Richard Harris ou do Michael Gambon falte nisso, mas ali é um cara mais experiente, um cara mais seguro de si. Aqui a gente já não tem tanto isso. Enfim, maravilhoso. Eu gostei muito do filme, cara. Eu gostei bastante. Tem sim seus probleminhas, como eu falei. A questão da fotografia me incomodou, né? E o filme precisa gastar um tempo para corrigir alguns problemas que estavam do segundo filme, né? E com isso o filme perde tempo em desenvolvimentos que não seriam necessários se o segundo filme ajudasse. Mas o segundo filme eu acho legal também, né? Apesar de muita gente criticar, tem crítica até no canal aqui, em algum lugar vai aparecer aqui no card, mas eu gostei demais desse, gostei muito mais do que o segundo, achei bem legal esse Segredo do Dumbledore, espero que você goste também, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, e é isso, eu acho que é por aí mesmo que eu tenho que falar, até a próxima, tchau, tchau.